Amém, glória a Deus. E eu quero compartilhar com a igreja hoje de Jesus um tema, e o tema é: este é o ano da expansão de Deus na minha vida. E eu queria que vamos fazer esse exercício que às vezes você não gosta, mas nós vamos fazer isso algumas vezes aqui. Olha para a pessoa do seu lado, olhe bem, porque a gente fala assim, mas você nem olha no olho, você finge que olhou, mas olhe mesmo para ela e diz assim, só que fala no singular, que é para você. Este é o ano da expansão de Deus na minha vida. Diga isso para o Senhor. Olha, eu não vou falar de líder, nada disso não, mas olha só, o tema deste ano nosso é desatando líderes. Não estou enxergando aqui, é desatando líderes cada um, é isso? Em cada território. E nós somos territórios do Senhor. Então, por isso que hoje é o ano da expansão de Deus na sua vida, em você, no seu relacionamento com o Senhor, no seu conhecimento. Então, Deus hoje ele vai nos expandir. E eu queria já ler com vocês um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler ali do versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Não gostei dessa tradução, não. Qual tradução é essa aí? Coloca lá, eu acho que era os filhos do profeta. Olha aí, vamos lá. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro, tá bom? O machado. E disse: levanta-o. Estende ele a mão e o tomou. Não, estendeu ele a mão e o tomou. Então, nós vemos aqui a história de uns rapazes, de uns jovens, discípulos do profeta Eliseu, que estavam num lugar que eles viram que era pequeno, que era apertado. Então, eles estavam incomodados com a situação que eles estavam vivendo. E eles têm o quê? Um posicionamento. Eles vão até o profeta e eles falam o problema. Mas a gente tem essa facilidade de fazer isso. A gente tem o costume de apontar o problema, sim ou não? Mas a gente não tem a solução. Mas eles veio com o problema, mas também com: vamos lá no Jordão, pegamos viga, façamos um lugar maior. Mas às vezes a gente chega: nós temos esse problema, tá, e aí? E a gente não dá a solução. Então nós temos, deixa eu já te ensinar, quando você for para alguém, já vai com o problema e com a solução junto, amém? Não vem para mim com o problema não, que eu vou falar: tá, e cadê a solução que você tem aí? Tá bom? Então, já venha com a solução. E quando nós também começarmos a contar a nossa história, porque nós vamos contar a nossa história, que Deus nos expandiu, que Deus nos deu crescimento, que Deus nos fez grande nessa nação. Diga amém, porque é isso que o Senhor, Ele vai fazer na nossa vida. Mas aqueles homens, eles precisaram do quê? Eles reconheceram que o espaço, que o lugar os limitava. E aí eles tiveram um posicionamento. Então, quando nós não aceitamos a nossa realidade que nós estamos vivendo, Deus, ele muda a nossa rota. Quando você não aceita a realidade que você está vivendo, talvez a sua realidade não é boa, mas você se indigna, que fala, gente, se fica indignado, mas você se move, a sua vida ela é transformada. Mas para isso você tem que dar o quê? Um passo. E eu já vou falar do primeiro ponto que a gente precisa na nossa vida para a gente poder romper. Primeiro ponto, reconhecendo as limitações atuais. Então, o tema é a expansão de Deus na minha vida, e a primeira coisa que você precisa primeiro é reconhecer a sua limitação hoje. O que tem te limitado hoje?
o que tem feito você parar. Então, nós precisamos primeiramente reconhecer. Então, ao invés de nós reclamarmos, ao invés de nós murmurarmos, porque às vezes não adianta você falar, Senhor, eu não aguento mais isso, esse homem, essa mulher, esses filhos, sei lá quem que é, o periquito, o papagaio, se você só reclamar, mas não ter um posicionamento, você vai ficar no mesmo lugar. O povo no deserto murmurou, e ficou 40 anos. Você vai ter oportunidade de ir para Israel, diga amém. Eu vi o deserto quando a gente ia de ônibus, dava para ver. Gente, é pequeno. E como que ficou 40 anos? Não é grande, gente, mas a boca, ela tem esse poder. Ela tem, gente. Então, ao invés da gente reclamar da situação que nós nos encontramos hoje, nós precisamos do quê? Expor a nossa indignação ao Senhor. Senhor, eu não aceito mais esse casamento que eu estou vivendo. Senhor, e quando eu falo isso, não aceito mais e querer separar, não. Amém? Amarrou teu jegue é para sempre. Eu não aceito mais esse homem, eu não aceito mais essa mulher, mas não aceito o quê? Atitude, o jeito, eu não sei qual que é o problema, você que sabe. Então, vai com a tua indignação para o Senhor, mas de uma forma que você vai se posicionar. O problema é que a gente às vezes vai para o Senhor, eu não aceito, e eu só vou mudar, Senhor, se Ele mudar, se ela mudar, se Ele fazer. E aí, ninguém muda, ninguém faz, e fica a mesma coisa. E aí, quem que sofre? Eu ou você? É cada um com seus problemas. Então, é nós que precisamos. Eu já ouvi muito, mas eu já fiz, ele não fez. Cara, faz você e pronto. Dê você o primeiro passo. Quando ele vê, ela está diferente, ele está diferente, os meus filhos estão diferentes. Aí eles também vão começar a mudar. E se não começar, coloque nas mãos do Senhor. A minha pastora me ensinou assim, eu ponho o meu marido William nas mãos do Senhor. Senhor, meu marido está assim, está assado. E cuidado, hein, que ele é meu pai, ele é seu pai. Ele ouve a tua oração. Então, se você está indignado, coloque diante do Senhor. Não aceite enfermidade, não aceite doença, não aceite se as suas finanças não estão boas, não aceite. Se mova. Fala, Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Quando acontece algo na minha casa, eu falo, eu não aceito doença sobre os meus filhos. É aquilo que o pastor fala, acho que já até falou, eu abro a janela, eu expulso o demônio, eu tiro o espírito da enfermidade, eu faço. Eu não estou nem aí se as pessoas acham que eu sou doida. Por quê? Porque eu fico indignada. Porque a Bíblia fala que Jesus na cruz do Calvário já alcançou a nossa cura, a nossa libertação. Então, por que eu vou aceitar enfermidade, doença, problema? Eu não aceito. Então, eu fico indignada. Mas não indignada, me lamuriando para o nada, para o céu, para o vento. Vida, céus, não. Eu recorro para Deus, que tem o poder de fazer infinitamente mais aquilo que eu tenho pedido para Ele. Amém? Então, os filhos dos profetas perceberam que o lugar onde habitavam era pequeno. E aí nós precisamos de perceber o que nos limita. Você já parou para perguntar para você mesmo? O que te limita? O que te para? O que faz você ficar no lugar e não se mover, não se mexer, não ir nem para frente e nem para trás? Gente, eu vou fazer 13 anos, se eu não me engano. É 13 anos, Dani? Em setembro, né? Nosso encontro foi em setembro? Eu acho que é em setembro. Outubro? E de 13 anos tem pessoas que eu me converti. E eu entrei. Tem uma reclamação e continua há 13 anos na mesma reclamação. Não muda. É isso, é aquilo, é o periquito, é o papagaio. 13 anos e a pessoa não mudou. Quando a gente conhece Jesus, é normal você ficar sem progredir, mas regredir? E infelizmente tem isso. Tem pessoas que você vê, que passa o tempo, continua na mesma tecla. Por quê? Porque está esperando o outro mudar e não reconheceu qual é a limitação da pessoa, o que tem parado ela, o que tem limitado ela. Lembre-se, se a pessoa não quer crescer, cresça você. Se o marido ou a esposa, os filhos ou sei lá quem não quer mudar, mude a gente, mude você, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí eu quero de novo fazer esse exercício que o Samir ama. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim, quanto tempo, mas olhe sério agora, quanto tempo você vai aceitar essas limitações que te param? Porque tem limitações que param você, gente. Tem limitações que param você. E existe algo dentro de cada um. Deus colocou um potencial dentro de cada um de vocês. Gente, Deus entregou algo poderoso que às vezes vocês nem sabem ainda. A gente vê, mas você não vê. E aí a gente vai vendo ali, às vezes, algumas coisas dos irmãos. Olha, ele é
bom nisso, olha. Só que ele nem sabe disso. Então, Deus colocou, mas a limitação tem parado esse potencial. Então, você não pode deixar que o potencial que Deus entregou nas tuas mãos pare a sua vida. Você pare de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Então, não deixe que essas limitações te prendam, te limitam. Não permita que situações parem aquilo que Deus entregou para você, para mim. Deus entregou dons para nós, amém? Quem aqui é apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista? Quem tem dons de cura, profecia, conhecimento? Todo mundo é cheio de dom aqui. Mas você vai se descobrindo conforme você vai caminhando. Mas, às vezes, é cheio de tudo isso. Gente, você é cheio de unção. Mas, às vezes, vocês não fluem. Mas por quê? Porque a limitação para. Às vezes, o medo, a timidez, eu não sei o que tem te parado. Mas você sabe. E aí, hoje, eu quero te dizer que essa limitação vai te deixar em nome de Jesus. Você vai sair do lugar que você está. Você vai reconhecer o que te limita e vai avançar. Nós vamos avançar. Então, nós não devemos nos conformar com situações limitantes. E aí, para isso, você precisa de reconhecer a limitação que está em você. E isso, quando você reconhece, te motiva a você crescer. Quanto mais você tiver um crescimento na sua vida espiritual, mais você vai avançar e menos limitado você vai ser. Porque aqui ninguém é super-herói. Eu não estou vendo aqui nenhum Homem-Aranha, nenhum Hulk. Qual que é o super-herói aí, gente? Eu não estou vendo ninguém. Eu estou vendo homens e mulheres de Deus, mas que são seres limitados. Nós somos seres limitados, então nós temos limitações, nós temos dificuldades, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele faria por nós, ele falaria por nós. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Então, o que tem te parado? O que tem te limitado? Às vezes você está ali com uma vontade de falar de Jesus para alguém na fábrica, ai meu Deus, ai socorro, me ajuda, mas não tem coragem. Glória a Deus, eu gostei muito do testemunho da Gi, que a gente estava contando que fez evangelismo com o Ricardo, que no começo falou, nossa, foi difícil, né? Porque assim, você tem que se expor, passar vergonha, mas ela falou que uma família, ela abriu a porta, recebeu e foi uma experiência maravilhosa que ela teve. Vamos aplaudir o Senhor! Então, querendo ou não, a gente bater na porta, a gente não fica com vergonha, a gente tem limitações, mas a gente não pode deixar que essas coisas nos parem. Então, nós precisamos o quê? Romper essas limitações. Então, o que nós podemos fazer para que a nossa realidade de hoje não seja a mesma realidade de amanhã? O que você pode fazer para que a sua realidade de hoje não seja a mesma de amanhã? Porque eu acredito que no seu coração você tem um desejo de amanhã ser melhor do que hoje. Então, aqueles meninos, aqueles rapazes, aqueles discípulos, eles reconheceram. E percebe-se no texto que não foi Eliseu que disse, o lugar que nós estamos aqui é pequeno. Não, é eles que ficaram incomodados, que foram até o profeta e falaram, o lugar que nós estamos é muito apertado. Vamos lá no Jordão, pegamos viga e façamos um lugar maior. E ele disse o quê? Ide. Aí, né, não, nós não vamos sozinhos não, vamos com nós. Aí ele falou, então eu irei. Porque se a gente quer viver algo novo, vai requerer de nós ação e posicionamento. Então, você vai ter que ter uma ação, uma atitude, um posicionamento para você viver algo novo. E aí, depois de você reconhecer as suas limitações, o segundo ponto é tomando a decisão daí de mudar. Você reconhece só reconhecer e não mudar, você tem que mudar. Então, reconhecendo a decisão de mudar. Enquanto você tolerar o que você vive hoje, é isso que você vai viver. Não tem para onde correr. Se você ficar tolerando e não ter uma postura, esse é um nível que você vai viver. Mas quando você decide se movimentar em fé no seu presente, Deus ele movimenta o seu futuro. Enquanto você está aqui com fé, crendo, caminhando, Deus está preparando um futuro poderoso para a tua vida, diga amém. Para isso você precisa o quê? Movimentar. Você precisa de tomar uma decisão de mudar. Então hoje, em nome de Jesus, nós tomamos a decisão de mudar, diga amém. Hoje estou diante de homens e mulheres de Deus que tomaram a decisão de mudar. Pastora, eu estou tão bem assim. Não, você precisa de melhorar mais. Eu também preciso de melhorar mais. Porque Deus está no processo do aperfeiçoamento das nossas vidas. Amém? Então, aqueles homens, eles passaram o Jordão, porque lá eles sabiam que tinha viga, que tinha uma ferramenta que eles precisavam
para crescer, para expandir. E Deus é que colocou aquilo no coração dele, Deus que colocou aquela indignação, Deus que colocou aquele incômodo neles. Deus, gente, no seu coração também ele colocou sonhos, ele colocou vontade, ele colocou desejo. E Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele colocou no teu coração, ele é fiel para cumprir. Se Deus te deu promessas, se ele falou, se ele confirmou no seu coração, continue crendo que ele vai fazer. Porque Deus, ele não é menino, ele é preso à sua palavra. Se ele te colocou, se ele falou, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, Deus, ele tem o desejo de realizar os nossos sonhos. E eu quero te dizer que você vai chegar lá. Qual é o teu sonho? Tem gente que tem sonho aqui de ter escola, tem gente que tem sonho aqui de ser empresário. Qual é o teu sonho? Eu quero dizer que você vai chegar lá. Você vai chegar lá, só que você tem que crer, gente. Não adianta eu crer por você. Você tem que crer. Você não vai ser peão de fábrica, você vai sair da fábrica. Você vai ter seu negócio próprio. Deus vai usar nós, os estrangeiros, porque o Japão, infelizmente, eles não querem ter filho, gente. Chega uma hora que vai ficar tudo velho, eles vão precisar de médicos, eles vão precisar, eles vão usar nós, eles vão usar os nossos filhos para ser médico, para ser doutor. Até nós, gente. Até nós que não tem o idioma, que não estudou, aqui estudou no Brasil, se eles não mudar, se eles não ter filhos, se eles não procriar, é nós que vamos estar à frente aqui do Japão. Porque Deus, ele tem prazer em prosperar os seus filhos. Então, a mudança começa com uma decisão firme. Mas, para isso, a gente precisa estar disponível, disposto para sair da zona de... Aqueles homens saíram da zona de conforto. Era um lugar pequeno, mas eles tinham um lugar. Mas, para eles ter, então, aquilo que eles queriam, eles precisaram de fazer aquilo que eles nunca fizeram. E aí, eles saíram da sua zona de conforto. Se você quer alcançar algo, se você quer ser um grande empresário, você vai ter que ralar, sim ou não? Vai ter, e às vezes a gente vai falir uma vez, vai tentar de novo, vai falir. Grandes homens de Deus faliram várias vezes até prosperar. Então, a gente não pode desistir no primeiro obstáculo. Talvez você está tentando sua casa própria, como foi no meu caso, que não foi liberado o meu nome, na época não passou o banco. Aí eu tentei de novo, não passou, tentei de novo, passou. Aí eu falei assim, passou uma semana, eu falei, Márcia, tenta aí, é o último banco que eu vou tentar. Passou, gente. Então, se você persistir, chega uma hora que você vai alcançar. Já viu aquela história que, eu não lembro, está num dos evangelhos, eu acho, que conta uma história que de tanta pessoa importunar na porta, o cara vai lá abrir a porta e vai dar logo o que ele quer? É a mesma coisa. Fica importunando o Senhor, mas de uma forma, conforme a palavra de Deus. Não é importunar, reclamar, não. Mas, Senhor, eu quero, eu desejo, o Senhor faz, abre as portas, Senhor me ajuda. E Deus, ele vai fazer. Amém? Então, eu quero te dizer que no Jordão tem viga. Sabe por que no Jordão tem viga? Aqui na igreja, eu quero dizer que hoje aqui é o Jordão. Aqui hoje é o Jordão para nós. E hoje nós vamos viver milagres do Senhor. Por que no Jordão tem viga? Porque Deus, ele sempre nos leva no lugar certo. Deus, ele não erra. Quando ele te trouxe aqui, ele não errou com você. Quando ele te levou para uma célula, ele não errou com você. Quando ele te conduziu na mão dos líderes, ele não errou com você. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Se ele quisesse que você estivesse lá na Universal, ele tinha levado para a Universal. Você queria que você estivesse lá na Sola Arte, você estava na Sola Arte, na Sola Fuji, mas ele te trouxe para a Sola Hamamatsu. Então, meu filho, se contente que é aqui que você vai ficar. É aqui que Deus escolheu os seus pastores, amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele não erra. A gente, às vezes, fala, Senhor, será que eu estou no lugar certo mesmo? Senhor, será que o Senhor mudou minha vida mesmo? Mas Deus, ele não erra. Ele é perfeitamente, ele age perfeitamente. Ele sabe aquilo que é melhor para nós, ele sabe das nossas necessidades. Às vezes, no nosso início da conversão, a gente fica, Senhor, eu acho que eu não estou no lugar certo. Senhor, eu ainda estou com dúvida. Mas se ele te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, é porque você está no lugar certíssimo. Certíssimo, é esse lugar que você tinha que estar. Cada um tem o pastor que? Glória a Deus. E cada um tem o apóstolo também que? Glória a Deus. Então, nós temos aquilo que nós merecemos. Apesar que assim, a gente não é merecedor de nada, mas pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, ele nos dá, ele nos abençoa. Então, Deus, ele jamais vai colocar sonhos no seu coração, sendo que você não fosse capaz de desenvolver. Então, ele sabe que você é capaz. Porque quem capacita ele é o Senhor, então ele te capacitou. Então,
Então, por isso que Ele coloca sonhos na sua vida. Por isso que Ele coloca projetos na sua mão. Gente, vocês vão viver tantas coisas grandes que vocês agora não estão tendo, acho que, muita fé para crer, não, mas eu estou tendo fé por vocês, amém? Eu estou tendo fé por vocês, porque o nosso Deus, Ele é um Deus estratégico. Ele vai colocar pessoas na sua vida que tem aquilo que você não tem, que aprendeu aquilo que você não aprendeu e que tem recursos que você não tem para te abençoar. Vai ter pessoas que vai falar assim, toma, meu irmão, aqui o dinheiro para você ir para fazer a obra no Nepal. Toca, irmão, para você ir para a África. Toca aqui para você ir para o Brasil. Toca aqui para você ir nos confins da terra. Vai ter pessoas que vai nos abençoar, porque o nosso Deus é um Deus estratégico. Terceiro ponto, desafiando limitações pessoais. Nós precisamos de desafiar também as nossas limitações pessoais. O potencial interno que está dentro de você não pode ser parado por causa de situações externas. Saiba separar a tua vida espiritual da sua vida externa, a sua vida secular, o seu casamento, o seu trabalho, os seus filhos. E eu já quero declarar e dizer, no casamento, por exemplo, é normal e natural ter briga. Diga amém, gente. É porque não é que eu estou profetizando. É natural ter atrito, gente. Isso não é pecado. E é até saudável, porque quando você faz as pazes, aí, né, que nem diz o pastor, aí vai lá para o negócio e fica aquela coisa toda. Mas é natural. Então, se você, em nome de Jesus, tiver alguma dificuldade, seja no casamento, seja fora do seu espiritual, não deixe de servir ao Senhor. Eu não vou para o culto porque eu quebrei o pau. Eu não vou para o culto porque eu não vou para a célula porque eu, sei lá, quebrei a unha do meu pé. Não, gente, a sua vida secular não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Saiba separar. Não pare o potencial do Senhor por causa de problemas externos. Problema eu tenho um monte. É que eu não vou ficar falando aqui. Semana agora que passou, gente, meu gatinho fugiu. Fiquei arrasada. Não, eu fiquei arrasada. Ele saiu do meu colo, é macho, forte, 4 horas da tarde. E eu bati o pratinho com a comida, gritava, pus som de gatinho no YouTube. O Nicolas pegou a caixa de som, andamos todo em Maissaca, todo o bairro nosso, chamamos, fomos nos vizinhos, olha, se você vê um gatinho, nos avisa e tal. E só que assim, eu estou assim, mas eu estava chorando. Eu e a Sofia. Chorando, chorando, chorando. E aí, sabe, foi batendo aquela deprê, aquela coisa ruim. Só que aí eu fui tomar banho e falei, Senhor, ouve aqui a tua filha. Ó, para você ver, gente, até para animal. Porque se é nós... Olha, eu aprendi com o pastor André, se você tem que orar até para os seus eletrodomésticos, para que não quebre, para que você não tenha prejuízo. Meus animaizinhos, é ser vivo, todo ser que respira ouve o Senhor. Então eu fui para o Deus. Senhor, eu oro pelo Luiz, Senhor, não deixe ele passar fome, frio. Estava chovendo e frio, tá, gente? Senhor, traga ele de volta, eu sou tua filha, Pai. Ouve o clamor da tua filha. Sério, eu falei no banheiro isso. Ouve o clamor da tua filha. Senhor, eu tenho amor por ele, eu me apeguei a ele. Só que aí, né, eu fiquei triste tudo, a gente toda hora ia lá na porta, mas só que deu 11 horas, eu fui deitar. Só que aí a minha gatinha fêmea começou a miar. A May começou a miar. Aí eu falei, abre a janela, quem sabe ele deixa a tela, quem sabe ele ouve. E eu vi ela, e aí ela começou a miar e eu vi ela olhando para baixo. Aí eu coloquei a lanterna, eu vi uma orelhinha assim, olhando para cima, era o meu gatinho. Porém, eu dei um grito. É ele, é ele! De novo ele saiu correndo. Aí o Nicolas abriu a porta, deixou um tênis assim para deixar. Aí do nada o Nicolas, ele entrou, e ele entrou, gente, ele voltou para mim. Então quer dizer, gente, até a gente passa dificuldade. E aí o Lô falou, mas que orar por... Gente, é meu amor, meus filhos, meus tesouros. Então, a gente precisa. Aí, para não ter o risco de fugir, já castrei, já... Sabe, assim, porque eu não quero perder meus bichinhos, porque a gente pega amor. Mas... Tá vendo? Eles falam que eu tenho mais amor pro gatinho do que pro, né? Mas, então, já pensou se o meu gato sumiu, se ele não aparecesse? Porque às vezes poderia demorar um mês, não sei quanto tempo, ou nem voltar. Eu não vou ser mais pastora não, meu gato sumiu, é culpa do diabo, não sei, né? Então, eu não posso parar por causa dessas situações. Então, se aconteceu qualquer situação na sua casa, não pare a obra do Senhor, não pare o potencial que Deus entregou na tua vida por causa disso. E olha só, dá tudo certo no final. O gatinho está com a gente, está feliz. Tô alegre, tô grata. E eu agradeci ao Senhor, porque eu tenho certeza que foi Deus que trouxe. Porque eu achei que ele ia voltar de madrugada. Eu tenho certeza que foi o Senhor que trouxe. Pela forma que eu orei, foi Deus que trouxe. Então, é assim, nós devemos clamar com intensidade. Mas não só pelo gatinho, mas por aquilo que você tem o desejo de alcançar.
Mas para isso você vai ter que então desafiar suas limitações pessoais. Por isso nós precisamos sempre buscar a orientação do Senhor, estar na presença dEle, ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. E aí, Ele às vezes vai colocar pessoas que vai arregaçar as mangas para te ajudar. Mas por que tem pessoas que arregaçam as mangas? Por que eu estou disponível em arregaçar as mangas e te ajudar? Porque você está na mesma missão que eu, no mesmo propósito. E quando nós estamos na mesma visão e no mesmo propósito, nós juntos arregaçamos as mangas, pegamos as nossas limitações que temos e nós avançamos no reino de Deus. Agora, se você não estiver disponível para o reino de Deus, me desculpe, gente, eu não vou arregaçar a manga para você, não. Eu sempre disse isso. Nós caminhamos com pessoas por causa do... E eu amo as pessoas. Se um dia está repreendido em nome de Jesus, eu não gosto nem de dar exemplo. O Joãozinho sair da igreja, eu vou encontrar no mercado, Shalom, Joãozinho, não é homem, né? Shalom, Joãozinho, na bênção. Vou cumprimentar. Mas, se tiver coisas no reino de Deus, vamos no churrasco? Desculpa, mas não dá. Porque eu estou no foco, eu estou no propósito, estou na missão. Então, eu caminho por causa do propósito, não porque eu gosto. Gostar, a gente gosta de todo mundo. Mas nós temos um propósito e nós temos um objetivo. Amém. E Deus vai colocar pessoas que vai te ajudar, te auxiliar. E aí, quando Deus coloca pessoas estratégicas ao nosso lado, nós carregamos sim uma viga. Nós vamos carregar a viga, mas nós sabemos que tem outras pessoas também carregando vigas. Todo mundo tem os seus desafios, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as suas lutas, e mesmo assim nós caminhamos juntos em unidade. É você carregando a sua viga, eu carregando a minha, e nós ajuntamos a nossa viga e fazemos aí, uma estrutura enorme. Então, quando nós sabemos que tem pessoas para nos auxiliar, nós permanecemos firmes. Qual é o problema, gente? É que nós queremos carregar 100 vigas sozinho. E depois a gente chega e diz, eu estou cansado, está pesado demais, não estou aguentando, porque a gente quis carregar 100. Era para você carregar uma, era para o outro irmão carregar outra, mas você quis carregar 100. E aí a gente fica o quê? Cansado. Então a gente não pode deixar esse cansaço nos parar. E às vezes você está cansado, não é nem por causa da tua viga, é porque às vezes você fica pegando a viga de todo mundo, gente, e a gente precisa também saber separar. E aí você precisa do quê? Orar para o Senhor. Senhor, tira de perto de mim pessoas que colocam vigas pesadas, pesos que eu não devo carregar, peso que não é meu para carregar. Tira essas pessoas para longe, Deus, e coloca pessoas que são um comigo, que estão na mesma missão comigo, que estão na mesma visão que eu estou. E nós devemos pedir, porque tem pessoas, gente, que só vem para trazer peso. Imagine só, você não está bem, aí você está caminhando com alguém que não está bem, aí fica dois emperebados, um falando com o outro das pereba, e aí vai, como diz aquela história da mulher, de mal a... Então, se você não está bem, procure alguém que esteja bem. Aí você não está bem, aí já sabe que é bom, aí liga lá. Olha, eu estou assim, aqui também está assado. E aí fica assim, um vomitando no outro, e o que acontece? Pesa. E aí, às vezes, a pessoa que já estava a ponto de desviar, desvia de vez, porque você pôs o peso, ou ela pôs o peso, e assim sucessivamente. Então, isso é um perigo. Então, procure pessoas que estão bem. Gente, nós devemos caminhar com pessoas que estão no nosso nível ou melhores que nós. Em que sentido, pastora? Deus não faz acepção de pessoas. Não estou falando de dinheiro nem nada disso. Mas a gente precisa de quê? Crescer. Aí você está sempre lá, a pessoa murmura, reclama e tal, e você só anda... Não, gente, anda com quem está crescendo. Qual que é o segredo de você estar crescendo? O pastor perguntou para a pastora Sheila, qual é o segredo de trazer 25 pessoas para o encontro? Aí, lógico, assim, o segredo dela não foi muito assim... Ela disse, um demônio subindo pela parede, o irmão uma semana endemoniado, esse é o segredo, pastor. Esse segredo, sim. Mas, qual é o segredo do seu crescimento? O que está fazendo que o seu casamento está bom? Então, a gente precisa de pedir, andar com pessoas que nos motivam a crescer. Então, se a pessoa te deixa pior, meu filho, fique longe. Fique perto de pessoas que te levam para perto de... E Deus vai levantar um exército poderoso aqui neste lugar. Diga amém. Aleluia. Quarto ponto. Deus proporciona recursos e conexões. Deus vai proporcionar recursos e conexões. Não adianta eu ter o melhor microfone aqui do mundo e ter que cortar a viga.
Adianta? Mas naquela época, o machado era uma ferramenta cara. Era uma ferramenta que não eram todos que tinham recursos para ter. E a Bíblia está nos contando que tinha alguém, um rapaz, que pegou um machado, mas que esse machado não era dele, era emprestado. E, para melhorar a situação, o machado, além de tudo, ainda cai na água e se perde. Já aconteceu de você pegar alguma coisa de alguém e se perder, gente? Já? Vocês têm que cuidar daquilo que vocês emprestam. Mas acontece. Sabe por quê? Por mesmo que era caro, não era comum, mas a pessoa ali nem conhecia ele, o rapaz emprestou para o rapaz, porque nós vamos achar graça diante do Senhor. Vai ter pessoas que nós vamos achar graça, elas vão falar assim, pode usar, a ferramenta, cresça, expanda, só não fique parado no lugar que você está. Então Deus vai te abençoar muito, vai usar pessoas para te abençoar, vai colocar Boaz na sua vida. Tem gente que ainda não conhece muito da Bíblia e fala, o que é Boaz? É uma pessoa próspera que vai te abençoar. Vai falar, tô aqui, meu irmão, quero te abençoar para você ir fazer uma lua de mel com a tua esposa, com o teu marido. É isso, Deus vai colocar pessoas para nos abençoar. Deus usou a vida do Ricardo e da Tati para abençoar meu marido para ir para Israel. Deu passagem para Israel. Ele não tinha, mas Deus deu alguém que tinha recursos e abençoou. Então Deus vai colocar pessoas. E nós devemos honrar essas fontes de favor e nunca esquecer, ter um coração grato, que Deus ele usa pessoas para nos abençoar. Então, ferramentas novas vão chegar na tua mão. Diga amém. Amém. Quem te viu cortando madeira não sabia que você tinha um machado escondido. Não é verdade? Quem te viu não sabia que você tinha um machado já ali, afiadinho, Porque Deus vai trazer coisas novas na sua vida. Deus trará coisas novas na nossa igreja. Por isso que toda madrugada, Fábio, quando a gente ora, Senhor, nos dê um lugar estratégico, Senhor, no centro de Hamamatsu. Não é em vão, Fábio, Deus está preparando. Eu creio que está próximo, Fábio. Vai alargar também o físico mesmo da igreja, né? Vai alargar. Vai, porque Ele vai usar pessoas para nos abençoar. E nós vamos ter. E aquilo que nós temos pedido, Deus vai fazer muito melhor e maior. Nós temos pedido um lugar amplo, Senhor, mas Deus vai assim, superar as nossas expectativas. E aí, uma pergunta. Que ferramentas você precisa hoje? Qual a ferramenta que você está precisando hoje? Não é o machado, não é isso não. Qual é? É a ferramenta da cura? É a ferramenta da paciência, dos frutos do Espírito? Qual é a ferramenta que você precisa hoje para você expandir a tua vida para o Senhor? Deus tem essas ferramentas para te entregar hoje. O que você não pode é ficar parado. Deus vai abrir do seu bom tesouro e vai te abençoar. Qual é o teu medo para este tempo? Fique tranquilo que Deus vai te dar a ferramenta certa. Deus, Ele é um Deus provedor. Quando Ele criou todas as coisas, Ele já sempre provia já para o outro dia. Deus, Ele é perfeito em tudo. Então, se Ele chama, Ele capacita. E se Ele chama, Ele supre. E assim sucessivamente. Deus é um Deus abençoador. Porém, no entanto, entretanto, todavia, quem quer crescer precisa de fazer aquilo que nunca fez. E eles foram até o Jordão. Eles teve que ir até o Jordão. O problema é que, às vezes, nós queremos crescer, mas não queremos fazer o caminho do crescimento. E, às vezes, o caminho do crescimento, às vezes, não é só coisa fácil, é difícil. E a gente, às vezes, ora para Deus, Senhor, eu quero crescer. Aí, quando Ele dá umas dificuldades, mas é pro crescimento, a gente fala, meu Deus, Senhor, eu pedi para crescimento, aí você envia, o diabo na minha direção. Gente, às vezes, Deus vai colocar pessoas difíceis na tua mão para te fazer crescer. Diga amém. Amém. Você é uma pessoa difícil ou fácil para nós? Em nome de Jesus é fácil. Mas Deus vai trabalhar, vai colocar talvez pessoas difíceis para você crescer, para desatar a tua liderança, para te fazer ter paciência e tudo mais. Mas é tudo para o nosso crescimento. Então, às vezes, nós queremos o crescimento. Às vezes tem pessoas que invejam a expansão do outro, mas não quer fazer o caminho para expandir. Então, a gente precisa de fazer o caminho para expandir. Então, se você não está preparado para avançar, então não inveja quem está avançando. Porque assim, não adianta você querer só a glória, Não, primeiro faz o caminho. Começa pequeno e vai ser uma numerosa multidão, amém? Por isso que eu quero declarar que essa igreja, agora ela ainda está pequena, mas ela vai ser uma multidão. Uma multidão.
Eu estou indignada e eu não aceito isso aqui, ó. Essas paredes aqui vai ter que alargar, porque eu não aceito ficar desse tamanho. Nós vamos ser uma igreja grande. Então, para isso, eu vou me indignar, vou falar com o Senhor e eu creio que Deus vai fazer a obra. Então, as boas novas do reino de Deus, a unção e o Espírito, não é só para um ou para outro, é para todos nós. É para todos nós. O reino de Deus não é exclusivo só para pastor ou para líder, é para cada um de nós. Mas para isso você precisa do quê? De querer, de desejar. Então, se você tem um desejo, Deus ele vai te dar. Deus ele vai te ungir, Deus vai derramar unção específica sobre a tua vida. Unção para causas difíceis, porque, gente, vem muitas coisas difíceis para nós que a gente nunca passou. E a gente vai ter que ter sabedoria para aconselhar. Tem coisa, gente, que eu nunca passei na vida e a gente tem que dar conselho. E aí Deus vai te dar essa capacitação, essa sabedoria para você lidar com os desafios. A Bíblia fala que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, Ele já te chamava pelo nome. Já chamava o nome de cada um. Então, Ele já sabe de todas as coisas, aquilo que é melhor para a sua vida. Ele já sabe, Ele já escreveu sua história. De aqui, ó, você está na palma da mão do Senhor. No meio da tua família, você foi escolhido. Talvez ser reconhecido como a ovelha negra da família, ou a ovelha branca da família, eu não sei como você é conhecido. Talvez as pessoas sabem os seus defeitos, quem você foi. Mas elas vão te olhar e falar, meu irmão, minha irmã, ora por mim. Estou precisando de oração. Ora pelo meu casamento. Ora pela minha saúde. Deus vai usar você para abençoar sua família. Então, talvez de uma identidade não tão boa assim, eles vão reconhecer que agora vocês são homens e mulheres de Deus. Alguém que talvez foi perseguido pela família, talvez ainda você está sendo. Mas uma hora eles vão ver que foi a melhor decisão que vocês tomaram, de estar na presença do Senhor. Hoje, o grupo lá da família, né? Porque tem um grupo, né? Todo mundo tem um grupo da família. Tem a família Hayashi e a família Paro. Da Hayashi, eu fico só na minha família mesmo ali, né? Porque é muito... Mas, assim, sempre pedem oração, sempre pedem. Por quê? Porque eles lembram de nós. É sério. Até pessoas que, às vezes, saem assim da igreja, mas quando vem recorrer, adivinha para onde chega? Para nós. Por que não recorre? Recorre para nós, gente. Então, as pessoas vão lembrar de vocês. Por quê? Porque vocês são homens e mulheres de Deus, que não parou o potencial que o Senhor tem na vida de cada um. Quinto, deixa eu ver meu tempo aqui. Foco no propósito ao buscar os recursos. Você precisa ter foco no lugar que você busca os seus recursos. Então, já que você veio até o Jordão, já que você está até aqui na igreja, já que você chegou até aqui na presença do Senhor, então, gente, pegue aquilo que você veio buscar. Lança aqui na água que Deus vai fazer flutuar o que você veio buscar. É a alegria, é a paz. O que é? Deus, Ele tem para você. Se é cura, o que é? Não venha para um lugar do Jordão, um lugar do milagre, para você sair daquela porta da mesma forma. Mas já que você chegou até aqui, já saiu da sua zona de conforto, venha pegar aquilo que você veio buscar. Se é alegria, Deus tem alegria. Se é cura, Deus tem cura. Se é paz, Deus tem paz para a sua vida. Cada um sabe das suas necessidades. Cada um sabe. Às vezes é algo no Brasil, às vezes que para você é impossível, mas para Deus tudo é possível para aquele que crê. O problema é que a gente vem para o lugar do recurso, você está na presença do Senhor, no lugar do milagre, mas quando chega aqui, a gente acaba esquecendo o que veio fazer. Se distrai, começa a conversar, olha para o irmão, olha para lá, olha para cá, fala disso, fala daquilo, mas você ainda não pegou aquilo que você veio buscar. E nós precisamos de focar no que eu vim buscar. Eu não vim olhar para o irmão, para a irmã, para o louvor, eu vim buscar a minha cura, a minha libertação, a minha restauração, a bênção do Senhor sobre a minha vida. Então, já que eu cheguei até aqui, já que eu saí, dia de chuva, poxa vida, hein, chovendo ainda. Todo mundo tirando foto, eu vi a Natália lá tirando foto, no Sakura, tudo bonito, e a gente aqui. Mas nós viemos adorar o grande rei. Então, se você chegou para adorar o grande rei, adore mesmo. Sem reserva, gente. Adore, entregue. É assim que nós devemos. E aí, você sabe que lugar é esse que você está? É o lugar da casa de Deus. Esse é o lugar que você está, gente. É o lugar. Alguém te recepcionou, teve ali uma introdução, que te deu as boas-vindas, te abraçou, shalom, que ama a tua vida. Já que você chegou até aqui, então, entregue um culto que glorifique o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Qual é o remédio que você precisa, que a tua alma precisa?
Interessante que o Espírito Santo te trouxe aqui nesse culto, porque aqui é um hospital. E no hospital, o médico dos médicos se encontra. Jesus é o médico dos médicos. E ele tem remédio para qualquer enfermidade, seja silenciosa, física, emocional. Deus tem remédio para todas as coisas na nossa vida. Então, se o médico do médico está aqui, qual é o remédio que hoje você precisa, que a tua alma precisa? O dono do lugar, o dono deste lugar está dizendo: ei, não volte para sua casa do jeito que você entrou. Receba aquilo que você veio buscar. Todo mundo aqui cumpriu o protocolo? Shalom, tem abertura, aí tem o louvor que fala: ah, não, gente, vocês estão com sono, vamos adorar. Você cumpriu esse protocolo porque alguém disse ou você adorou mesmo ao Senhor? Você pulou e dançou porque o louvor, porque você fala, né, Mel? Você fala, né? Gente, porque o povo não se mexe, né? Então tem que incentivar. Vamos adorar o Senhor, vamos pular? Você fez isso porque alguém te mandou ou porque você de fato quer adorar o Senhor? Eu pulo e eu adoro a Deus, não é porque o louvor alguém me mandou, não. Eu pulo e adoro ao Senhor porque eu fui liberta de todas as cadeias que me prendiam, que me amarravam, que me aprisionavam. Eu sou livre no Espírito. Então, porque eu sou livre no Espírito, eu pulo e danço. Ninguém precisa de me mandar. Eu mesmo, pulo e danço, estou nem aí. Quem está atrás, quem está na frente, quem está do lado, estou nem aí. Né, Leia? Para de... E a gente vai dançando. Eu não estou nem aí, gente. Porque se Ele me libertou verdadeiramente, eu sou livre. Então, você é livre no Senhor. Diga amém. Amém. E aí... Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, mente, racional. Então, o culto não é emoção, o culto ele é razão. Então, eu não adoro a Deus porque, arrepiou, vamos adorar. Não. Eu adoro a Deus porque Ele é o Deus da minha vida, é o Deus que me alcançou minha família, me tirou do império das trevas, me trouxe para o reino do seu Filho de amor. Então, é por isso que eu adoro ao Senhor. Então, o culto ele é racional. Então, se nós chegou aqui até o Jordão, vamos se mover, gente. Vamos se mover, como diz o profeta, estende a tua mão. Porque vai ter coisa, gente. O profeta, ele jogou lá o pau, ele não poderia fazer igual o imã, e o ferro vinha até a mão dele, poderia. Mas ele diz, agora, coloca a tua mão lá e pega. Porque vai ter coisas que é você que vai ter que fazer. Jesus já fez tudo, gente, já fez tudo. A obra dele foi perfeita e completa. Vai ter coisas agora que é nós que precisamos de fazer. E aí, o último ponto, gente, vou terminar. Enfrentando desafios inesperados. Enquanto aqueles jovens estavam cortando madeira, algo acontece. Um daqueles meninos, sem querer, o ferro, o machado, aquela parte de ferro, cai na água. E a lei da gravidade, né? Ferro, né, gente? Vai pro fundinho, né? E o Jordão, acredito que não é transparente igual o Rio do Japão. Eu não sei, né? Quando eu fui lá, a água estava meio suja, né? Não sei se é muito limpo, não, né? Não sei como que era naquela época. Mas a lei da graça do Senhor não tem explicação. Tem a lei da gravidade, mas Jesus é a sua graça, não tem explicação. Mesmo não sendo merecedores, Ele dá da sua graça. Só que o problema é que aquele machado que caiu não era dele, era emprestado. Era emprestado. E aquele menino, sabe o que ele poderia fazer? Ele poderia, como tinha várias pessoas, ele poderia ficar fingindo com o pau. Fingindo, né? Vamos fingir que eu estou também, já que o machado era emprestado. Mas não tem como a gente fingir para o Senhor. Fingimento, você fingir não traz resultado. Que a gente conhece pelos frutos. Então não adianta você fingir. Uma hora, é igual a internet, de uma hora não tem como, é tudo lindo, nossa, que romântico, que maravilhoso. Mas não tem como fingir por muito tempo, a máscara uma hora cai. Então aquele rapaz, ele poderia fingir? Poderia, mas ele se expôs. Ai, meu Deus, era emprestado. Ele gritou, ai, meu Deus, era emprestado. Ele se expôs. Ele expôs a sua vergonha naquele momento. E às vezes Deus vai trazer na memória hoje para você colocar diante do Senhor. Qual é a tua dificuldade? O que você perdeu? Você perdeu os sonhos? O que você deixou que a água levasse? Que os desafios da sua vida levasse? Que as dificuldades da vida roubassem de você? Não permita situações roubarem os sonhos de Deus para a sua vida. Não permite que as águas levem aquilo que Deus entregou para você.
e somente para você, e é só em você que Ele vai cumprir isso. Então, nós precisamos de colocar diante do Senhor o nosso coração. E aí o Senhor dá um comando, o profeta estende a mão e pega. Então, se eu quero viver uma atitude nova, a mudança precisa de ser minha. E não do profeta, e não da pessoa. É nós que queremos a mudança que a gente precisa. E aí a pergunta é, todo mundo aqui é uma igreja de jovem, mas quando eu quero dizer, eu falo assim, cadê aquele jovem? Cadê aquele homem, aquela mulher de Deus que quando se converteu? O primeiro amor, que queria falar de Jesus para todo mundo, que passava um passarinho, ai, Jesus te ama. Cadê? Cadê aquela mulher ousada, profetiza, corajosa? Cadê? Nós não podemos deixar que essas coisas roubem a nossa vida. A Bíblia diz assim, que Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé e deu glória a Deus. Se você entrou aqui triste, desanimado, sem coragem, dê glória a Deus. Porque quando nós damos glória a Deus, e nós não duvidamos, Deus, Ele cumpre as suas promessas. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nesta manhã. Eu queria orar pela sua vida. Porque eu sei que aqui neste culto, hoje, nós vamos colocar aqui como o Rio Jordão. E eu sei que tem coisas que foram perdidas nessa água, que você às vezes não consegue ver. Que a água está escura, está suja, o ferro foi para baixo, a gravidade levou, você não consegue ver. Mas Deus, Ele vai lançar uma palavra sobre essas águas. E quando você estender a tua mão, você vai pegar de volta. Vai pegar de volta a sua alegria, a sua paz, a sua prosperidade, a sua saúde. Aquilo que talvez se perdeu. Talvez você perdeu o propósito, a missão. Mas Jesus está aqui nesta manhã, Ele é o médico dos médicos. Ele tem um bálsamo que cura as nossas vidas. E hoje Ele vai nos curar. Hoje Ele vai fazer com que essas águas fiquem claras e que a gente consiga ver aquilo que foi perdido. Feche os olhos no seu lugar, abaixe sua cabeça e comece a falar com o Senhor. O que tem te limitado? O que tem te parado quando você também está aqui no lugar do recurso, no lugar onde tem cura para a sua vida?